Olá, muito boa noite para você. Usuários reclamam de falta de medicação e superlotação na farmácia municipal. Estimativa aponta que Patos de Minas tem 8 mil animais de rua. Na edição desta terça-feira você vai ver também. A ampliação da punição para quem comete o crime de intolerância religiosa. Nova diretoria do Sebrae Minas toma posse com missão de ampliar atendimentos. Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e diesel a partir desta quarta-feira. Os impactos da reoneração dos combustíveis nos postos. Iguaria Mineira fica entre as melhores do mundo. A Associação Paralímpica abre inscrições para atividades esportivas voltadas a pessoas com deficiência. Família de idoso que passou por incidente após cirurgia pede ajuda para conseguir transferência. Moradores do bairro Padre Eustáquio pedem providências para casa abandonada. Agora no NTV News. Os bombeiros de Minas Gerais que participaram dos trabalhos de resgate na Turquia foram recebidos hoje pelo governador Romeu Zema. Eles falaram sobre o trabalho realizado nos 17 dias de operação. O governador recebeu a equipe que esteve na Turquia para um café da manhã na sede do BDMG. O subcomandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres fez um relato das operações do país do Oriente Médio e os desafios enfrentados na busca de sobreviventes nos escombros. Após o encontro, a equipe falou com a imprensa. Lá na Turquia tivemos um raio de aproximadamente 200 quilômetros, várias cidades foram atingidas, dentro de um terremoto que nós temos aí uma similaridade a 160 bombas atômicas. Então um cenário bem devastado, muito difícil, né, de fazer a gestão operacional dentro de uma área tão grande, mas a equipe brasileira, a equipe de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, operou de forma integrada com as demais equipes internacionais, com a própria ONU, né? Recebemos aí demandas operacionais do próprio governo turco e essa operação integrada, ela foi de extrema importância para o sucesso das operações como um todo. 6 bombeiros de Minas Gerais se juntaram a militares do Espírito Santo e São Paulo para auxiliar nos trabalhos de resgate às vítimas do terremoto que assolou a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. Mais de 50 mil pessoas morreram e 170 mil edificações foram abaixo. Os militares mineiros foram empenhados por 17 dias e retornaram ao Brasil no último dia 25. Essa foi a terceira missão internacional do Corpo de Bombeiros de Minas para ajuda humanitária em desastres naturais. Nós preparamos essa equipe com equipamentos já utilizados em outras atividades para que, juntamente com o Bombeiro de São Paulo e do Espírito Santo, porque essas equipes, pela própria característica desses estados, compuseram essa equipe e essa missão brasileira foi para a Turquia, para lá sim estar com outros países, tendo uma coordenação importante para esse evento. Na definição, a intolerância religiosa é na prática que não aceita, aquela de não aceitar que o outro se manifeste ou que declare a sua fé. A definição é isso. Mas olha só, a punição para quem comete esse tipo de crime foi ampliada recentemente. Hélida Abreu é fundadora do Coletivo Madá e faz parte de diversos outros movimentos sociais de Patos de Minas. Ela diz que amigas a relataram que sofreram de intolerância religiosa. Tem muitas pessoas no meu ciclo de convivência que praticam as religiões de matriz africana e uma amiga uma vez me relatou que indo embora para casa, depois de um dia de trabalho, de uma noite de trabalho no templo, ela passou em frente ao estabelecimento, um bar, ainda com os colares de contas, as guias usadas, e ela ouviu quando um grupo de pessoas falou que pessoas nessa situação, pessoas daquele jeito, que praticam essas religiões, tem que colocar fogo para tirar o demônio. Esse foi o termo que as pessoas usaram, sabe? E ela e mais 2 amigas só, ficaram com medo, não contestaram, não responderam, apenas seguiram, E isso a gente sabe que é cotidiano, que é rotineiro, infelizmente. O caso das amigas de Hélida não é isolado. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2022 foram registrados 1.200 ataques a religiosos, um aumento de 45% em relação a 2020. A motivação desse aumento foi associada à acirrada disputa de eleição presidencial de 2022.
Muito se atribuiu à questão de nós termos um pleito eleitoral muito agressivo, né, e que principalmente a pauta religiosa se tornou um objeto principal, né, dos debates. Então, obviamente, tiveram casos de ataques a várias religiões, cultos, em razão dessa situação de política, né, de estar atrelando a religião à causa política. É claro que algumas religiões sofreram mais impacto em relação a isso, e também se deve a uma questão historicamente, de racismo. As religiões de matrizes africanas, elas tendem a sofrer mais ataques do que as religiões evangélicas ou católicas, que são a maioria, né, no nosso país. A pena para quem pratica esse crime aumentou. Antes era de 1 a 3 anos e agora é de no mínimo 2, chegando a 5 anos. Porém, muitas pessoas ainda sentem receio em denunciar os casos. Muitas vezes essas ações elas chegavam nas delegacias e muito raro abria-se um inquérito para investigar e punir justamente o agente. E hoje, com o endurecimento da pena, o Ministério Público ele começa a ficar um pouco mais atento em relação a isso, propõe as ações, faz a denúncia, e essas ações vêm para o Judiciário efetivamente. Eu falo assim que uma estrutura que não é boa, para ser construída uma estrutura melhor, a gente precisa derrubar aquela e reconstruir. É isso que acontece, né? Então, é uma desconstrução para construção. As pessoas precisam serem informadas, né? Precisam conhecer as práticas, não somente da religião, né? Porque a matriz africana engloba a capoeira, as danças afros. Então, as pessoas precisam conhecerem mais. É uma cultura que que é muito rica e é pertencente, faz parte da construção do Brasil. A ativista orienta buscar ajuda no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Aqui em Patos, a gente tem o Conselho Municipal de Igualdade Racial, que é o CONPI, né, que tem na sua composição pessoas altamente qualificadas, informadas, que vai poder orientar essas pessoas, né, a procurar a autoridade, vai poder direcionar para um grupo específico que muitos integrantes do Conselho de Igualdade Racial, do Conselho Municipal, também militam no Movimento Negro Unificado. E a gente tem esse trabalho, tem os GTs, os grupos de trabalho, assessoria jurídica que tem possibilidade de orientar essas pessoas como proceder diante de um caso de intolerância religiosa. Outra forma de buscar informações é através do Disque 100, onde a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebe denúncias contra todo tipo de violência. Depois do intervalo aqui no News, nova diretoria do Sebrae Minas toma posse com a missão de ampliar atendimentos. Iguaria Mineira fica entre as melhores do mundo e Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e diesel a partir desta quarta. A nova diretoria do Sebrae Minas tomou posse ontem com a missão de ampliar o atendimento aos empreendedores e impulsionar a competitividade dos pequenos negócios. O novo presidente, Marcelo Souza e Silva, que também preside a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, assume até 2026, com metas de ampliar a cobertura e a qualidade do atendimento prestado pelo Sebrae Minas. Atualmente, o estado possui mais de 3 milhões de pequenos negócios registrados. Se nós pudermos unificar com o governo do estado, com as prefeituras, com as outras entidades, a gente vai fazer. Então, a gente precisa otimizar recursos humanos, otimizar recursos financeiros e chegar na ponta, efetivamente ajudar o micro e pequeno empresário. Agora a gente faz um giro de notícias desta terça-feira aqui no News. Já está disponível no portal Acesso Único a lista de aprovados no primeiro processo seletivo de 2023 do SISU, que reúne vagas de instituições públicas de ensino superior. O período para a matrícula dos convocados começa nesta quinta-feira e vai até 8 de março. Quem não foi convocado na chamada regular tem até o dia 8 de março para manifestar interesse na lista de espera. A convocação dos candidatos pelas instituições de ensino está prevista para ocorrer a partir do dia 13 de março. O Detran de Minas passou a disponibilizar serviços por meio 100% digital
como defesa de autuação, transferência de prontuário de condutor e candidato de outro estado, que já podem ser feitos por meio de protocolo digital. O sistema permite ainda realizar a alteração do nome dos candidatos e condutores, nomes dos pais na CNH e categoria pretendida pelo candidato à habilitação. Para realizar os serviços, basta acessar o portal www.detran.mg.gov.br com usuário e senha. A Petrobras informou hoje que a partir desta quarta-feira, 1º de março, o preço médio da venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras cai de R$ 3,31 para R$ 3,18, redução de 13 centavos por litro. Para o diesel A, o preço médio da venda para as distribuidoras também cai, passando de R$ 4,10 para R$ 4,02, com uma queda de 8 centavos por litro. Ainda conforme a Petrobras, o objetivo das reduções é buscar o equilíbrio dos preços da companhia aos mercados nacional e internacional. Ainda hoje aqui no News a gente vai falar mais sobre reoneração dos combustíveis que terá início nesta quarta-feira, né? Uma iguaria que é a cara de Minas e que cada vez mais ganha apreciadores internacionais. O queijo artesanal mineiro se destaca entre os melhores do mundo. Para quem é de Minas, não existe nada que não fique ainda melhor depois que a gente coloca queijo. É queijo no pão, no bolo e até dentro do café. E pelo visto, quem é de fora também tá ficando fã do nosso produto. Mais uma vez, o queijo Minas artesanal, produzido na região da Serra da Canastra, se destacou entre os melhores do mundo, no ranking Taste Atlas. Ele ficou em 12º lugar, à frente de tipos famosos como a mussarela italiana e o suíço Gruyère. Motivo de orgulho para produtores como o Miguel, que há quase 2 décadas fabrica queijo em São Roque de Minas. O segredo da receita dele é uma mistura de tradição familiar e muito cuidado. Meus avós faziam queijo, né? Aí meus pais continuam fazendo, só que em pouca quantidade, né? Mais para o uso, né? E aí eu com 6 anos eu já ajudava minha mãe a espremer queijo, né? Então sempre eu fui muito dedicado ao queijo e gosto muito de queijo. Nós somos privilegiados lá pelo terroir, região da Canastra, né? Sobre altitude e tudo, é muito importante. Mas vem outra coisa também que é a matéria-prima, né? Tem que ter muita higiene, muita dedicação, desde a pastagem até o leite, né? E depois vem a mão de obra. Para mexer com queijo, preguiça nem pensar. O sabor do queijo da Canastra encantou usuários de todos os países, responsáveis por avaliarem os produtos de forma voluntária na plataforma americana. O exemplar mineiro foi considerado moderadamente ácido e levemente apimentado, características conquistadas devido à região. A gente tem que considerar muito, né, a parte de relevo ali daquela região, né, do clima da onde essas queijarias estão inseridas. Muitas dessas queijarias estão nas serras, né, onde tem um clima mais ameno, né, então isso facilita muito a parte da maturação. Então esses processos de maturação vai acentuando esses sabores. A fama do queijo mineiro tem chegado longe graças também a políticas públicas que garantem a qualidade e facilitam a comercialização do produto e ao fortalecimento da cadeia produtiva. Ao longo do tempo, se evoluiu essa cadeia produtiva. Os produtores foram inseridos em novos mercados, né? A gente vê aí o queijo Minas artesanal sendo utilizado muito na parte de gastronomia, tem muito circuito de rota de turismo, né? Tanto na região da Canastra agora tem um circuito recém-criado, né? Despertando para essa visibilidade que o queijo Minas artesanal vem conseguindo conquistar ao longo do tempo. Além da Canastra, Minas conta com mais 9 regiões caracterizadas como produtoras de queijo Minas artesanal, sendo que 3 foram reconhecidas em 2021. O trabalho de descoberta de novas regiões e conquista de mercados é contínuo. Estamos reconhecendo as regiões tradicionalmente produtoras dos nossos queijos artesanais, resgatando queijos historicamente produzidos que não tiveram o reconhecimento legal necessário ao longo dos últimos anos, e estamos com todo o empenho, todo o esforço para promover cada vez mais, não apenas o queijo Minas artesanal, mas como todos os queijos artesanais produzidos em Minas Gerais e que certamente vão conquistar também o mercado consumidor de todo o planeta. E é bom demais, né? É excelente. O paladar fica aflorado. Daqui a pouco aqui no News a gente mostra que a Associação Paralímpica abre inscrições para atividades esportivas voltadas a pessoas com deficiência.
Família de idoso que passou por incidente após cirurgia pede ajuda para conseguir transferência. A estreia da URT pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro será no dia 29 de abril, às 15 horas, contra o Boa Esporte no Zama Maciel, em Patos de Minas. A tabela com os locais, datas e horários dos jogos foi divulgada nesta terça-feira e mostra que o Trovão Azul terá 6 partidas em casa e 5 fora de seus domínios. Além do Boa, o RT encara em seu estádio, no Zama Maciel, o Betim, Varginha, Uberlândia, Itabirito e também o Nacional. Isso ao longo aí de 11 rodadas, em que joga em casa e também fora de casa. A Associação Paralímpica Patense está com inscrições abertas para turmas de natação, basquete sobre rodas e outras atividades esportivas. Em parceria do Centro Universitário de Patos de Minas, a APP, Associação Paralímpica Patense, promove diversas atividades esportivas gratuitas voltadas para pessoas com deficiência física e autismo. Esse ano a gente começou o ano com a intenção de melhorar tudo que a gente já tinha, E esse ano a gente está com um ano de trabalho. A gente começou aqui as atividades aquáticas com o pessoal. Estamos com 4 turmas, 2 de deficiente e 2 de autismo. O professor de Educação Física, Carlos Daniel, é o responsável pelas atividades de natação e hidroginástica. Nós tentamos desenvolver um projeto mais de hidroginástica com pessoas autistas e com pessoas que têm a deficiência. Buscamos desenvolver que as pessoas se movimentem mais, buscar mais um condicionamento físico melhor, uma saúde melhor, através do projeto aquático. Lohane Gonçalves é mãe do Henrique Antônio, que possui autismo e paralisia cerebral. A natação é muito importante, para ele que tem a paralisia cerebral. É bom porque relaxa muito e deixa ele mais calmo também. Tem a questão da comunicação, que aqui dentro ele se solta, comunica bastante. Então melhora em vários aspectos. Henrique faz parte das atividades aquáticas, mas também adora acompanhar os treinos das equipes de basquete sobre rodas. Eu já tenho uma terceira. Você bom basquete? Eu tenho orgulho em falar que eu fui um dos fundadores da associação já em 2004, por aí. Já tem um bom tempo, já tem um legado muito grande aí na questão da associação, de cuidados da pessoa com deficiência. Isso impacta muito na vida das pessoas no dia a dia, sabe? O esporte, ele traz, além dele trazer saúde, o conforto que você tem, que você consegue, mobilidade, traz um meio de ação social também, que é a inclusão nos locais. Você tem mais facilidade de adentrar os locais, porque você tem uma condição física melhor. Cofundador da APP, o atleta Leonardo Gonçalves afirma que o ano de 2023 teve início com diversas parcerias. Graças a Deus a gente iniciou o ano aí fechando algumas parcerias com a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Unipan, a NTV, que é parceira, sempre foi parceira nossa. A gente adquiriu um placar aí para ser utilizado na nossa associação e também pela comunidade. É um projeto bacana que a associação tem feito e está fazendo também. Adquirimos algumas bolas, material esportivo. Então, acho que é um ano que tem muito a oferecer aos atletas. Carro-chefe da associação, o premiado time de basquete sobre rodas APP Unipan DB, está com os treinos a todo vapor para a temporada 2023. A gente está treinando forte aí o pessoal. Graças a Deus está voltando todo mundo ativo de novo. O mês que vem agora a gente já tem um campeonato em Araguari para a gente estar aí na primeira etapa do Mineiro. E a gente está confiante, que a turma vai dar certo, vai dar tudo certinho. E o basquete que é o nosso carro-chefe, A gente, como você disse, a gente está disputando aí. Estamos na primeira divisão no Brasileiro. E no Mineiro fomos campeões ano passado. E temos a Copa Patos também. Então tem muita coisa para fazer esse ano. Além da natação, Carlos Daniel também é treinador da equipe de basquete. Buscamos agora o treinamento para a primeira etapa do Mineiro, que vai ocorrer em abril. Em junho, a etapa da Copa Brasil. Agora vai se iniciar também o treinamento das mulheres em cadeiras de rodas e vão disputar a Copa Brasil também. Então, estamos com esse treinamento mais focado para essas competições, para buscar o melhor desempenho e um resultado melhor para esse ano. A novidade é que turmas infantis de basquete sobre rodas também serão lançadas pela APP. Quero convidar todos que estiver em casa, que é deficiente, que é sequelado, que
tem alguma dificuldade, né? Venha participar com a gente. A gente tem o basquete, tem a piscina e vamos ter mais atividades aqui. O pessoal realmente sair de casa e vir participar, que isso aqui é saúde, isso aqui é vida, né? Esporte é vida. E isso é muito bom, faz parte da gente. Convidar todo mundo. As atividades aquáticas ocorrem de segunda a quinta-feira. Já o basquete é realizado de segunda a sexta. Interessados em participar das atividades esportivas podem obter informações pelo telefone 3823-0300 ou diretamente na Secretaria do Unipam. A família de um idoso faz apelo para conseguir transferência do paciente que se envolveu em um incidente na UPA após cirurgia. A Lazarina, que é irmã do seu Antônio Ferreira da Silva, de 71 anos, procurou o jornalismo da NTV para fazer um apelo. Ele foi internado na UPA no dia 9 deste mês e no dia seguinte foi operado de apendicite no agarrade. Porém, após o procedimento, o idoso teve um surto psicótico, arrancou a sonda, deixando o pedaço dentro dele. Ele passou mal, sentiu muita dor, aí ele foi para a UPA, né? Chegou lá na UPA, ele ficou no dia 9 lá na UPA. Dia 10 eles encaminhou ele para o hospital regional e eles fizeram cirurgia para tirar o apendicite. Aí quando abriu ele, estava bem sério, aí teve que colocar a bolsa de colostomia. Aí nesse mesmo dia que ele fez a cirurgia, ele surtou. Ele surtou, pedia faca, pedia tesoura para cortar, sabe? Aí ele pegou um trim, sem a minha irmã ver, que estava acompanhante com ele. Ele pegou um trim e foi pro banheiro e puxou a sonda com esse trim. No ele puxar a sonda com o trim cortou a sonda e o pedaço foi para dentro da bexiga. E ele tá com esse pedaço dentro da bexiga. Aí ele tá tomando 3 bolsas de antibiótico por dia para não deixar da infecção. Hoje o idoso segue internado e necessita de uma avaliação de um especialista para remover o restante da sonda. Ele necessita desse exame, cistoscopia. Nesse exame dá para retirar a sonda que está dentro da bexiga. Se cortar os medicamentos, ele não aguenta. E ele não pode ficar tomando antibiótico muito tempo, porque ele já está idoso, né? Sem saber a quem recorrer, a mulher pede ajuda para que o irmão seja transferido e retire o objeto do corpo. Está esperando pelo SUS fácil para ir para fora ou que o SUS encaminha ele para um hospital particular aqui, né? Vai tentar retirar. Se não conseguir retirar nesse procedimento, aí tem que cortar a barriga, a bexiga para tirar. A gente sabe que é um caso muito sério, sabe? Então, a gente tem que tomar providência para ver se, né? Porque no hospital não tem o urologista e nem o aparelho para retirada disso. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Estimativa aponta que Patos de Minas tem 8 mil animais de rua. Usuários reclamam de falta de medicamento e superlotação na farmácia municipal. Cerca de 8 mil é a quantidade estimada de animais de rua em Patos de Minas, segundo o levantamento realizado pelo município. A coordenadora de Vigilância Ambiental de Patos de Minas, Geise Marques, diz que existem cerca de 8 mil animais em situação de rua no município. Mais de 2.400 já receberam a microchipagem. Esse levantamento é só uma estimativa, né? Além de todo o trabalho que nós estamos realizando no controle reprodutivo por meio do projeto com a ASPA, né, o projeto de castração, que acontece desde outubro de 2019, nós temos uma parceria muito profícua e dessa parceria 7.300 animais já foram castrados. Entre esses, a grande maioria de rua, mas nós temos também animais domiciliados que pertencem à população de baixa renda que tem direito a essa castração de forma gratuita. Nesse momento, 2.485 animais já foram microchipados. Lembrando que nós iniciamos o projeto de microchipagem em maio de 2022, né? Então, os animais que já foram castrados anterior a maio de 2022 também têm direito de ser microchipados, né, de forma gratuita pelo município, e nós daremos continuidade, né? Recebemos mais microchips,
Serão mais 4.420 microchips para o ano de 2023, no processo da aprovação do município junto à SEMAD. Então, nós estamos ampliando também os grupos e muito em breve teremos notícias boas aí para toda a população. Um meio de controlar a superpopulação de animais domésticos em situação de rua é através da castração, que, segundo o Geise, ocorre diariamente na cidade. Em média, né, são castrados de 8 a 10 animais dia. Nós temos uma média mês de quase 200 animais. De outubro de 2019 até a presente data, já foram 7.300 animais castrados aqui no nosso município. Mas vale ressaltar, né, que 95% dos animais que estão nas ruas, eles não nasceram nas ruas. Eles foram abandonados por tutores irresponsáveis. Então, apenas 5%, né, estão ali em situação de rua e nasceram nas ruas. E a gente precisa minimizar ainda isso, né, para reduzir essa população. Se a cadela estiver no cio, entre em contato conosco, ligue para o Centro de Controle de Zoonose. As prioridades, né, para a castração dos animais é para esses que estão em situação de rua e principalmente se estiver no cio. A gente pega a cadela, leva, espera passar o cio e depois essa cadela é castrada e microchipada. E aí a gente passa a ter um controle melhor dessa população. A coordenadora diz que não é recomendado a construção de canil municipal e que a melhor escolha é a conscientização. Porque o canil, agora, ele é configurado como maus tratos para os animais. Os animais, né, estão em espaços muito pequenos. Construir canil municipal estimula ainda mais o abandono de tutores irresponsáveis. E o que nós precisamos nesse momento é conscientizar as pessoas que ao adotar um animal ou ao comprar, né, um filhote, que ele tenha uma decisão responsável mesmo, de uma guarda responsável. Infelizmente, a culpa de tudo isso é da própria população, né? Que acaba abandonando, que acaba deixando esses animais aí na rua. Eles vão aí gerando outros animais de rua e dá uma população como essa estimada em cerca de 8.000. A falta de medicamento e superlotação da farmácia municipal em Patos de Minas tem sido alvo de reclamação e preocupação por parte dos usuários. Aos 87 anos, o seu Valdemar segura a receita de medicamentos. A anotação quase enche a folha. O idoso, que sofre com problemas cardíacos, conta que, além de esperar por vários minutos, ainda conta com a sorte de encontrar tudo o que ele precisa aqui. Se fosse para comprar tudo, mais da metade da aposentadoria dele ficaria apenas em remédio. Isso aqui tudo, todos os medicamentos. Se tiver, né? Se não tiver, a gente pega o que tem. Se fosse para comprar tudo isso, ficaria caro? Fica na base de uns 600 a 800 reais. Essa outra mulher veio em busca de medicamentos para a pressão para o marido. Pegou a senha, porém não sabe ainda se vai encontrar o que ela precisa. Já aconteceu de faltar, de vir cá e não ter. Ou às vezes faltou um papelzinho e eles falam, não, sem identidade não arruma não. Aí eu volto outro dia. Seja remédio para pressão, diabetes ou até mesmo dipirona, o público da farmácia municipal só vem à unidade porque muitas vezes não consegue pagar. Alguns medicamentos são até baratos, porém outros fogem de cogitação de serem comprados por quem ganha tão pouco. Por causa da grande procura, o público afirma que é normal esperar em pé ou até mesmo encostado no muro. A regra aqui é certa, só consegue um remédio quem tem paciência para esperar. Tem muito tempo que a senhora está esperando aqui? Eu tenho um tempinho. Cheguei que tinha muita gente, né? Mas se tiver paciência, dá para levar, né? Esperando um pouco, uns 40 minutos, né? É triste, né? Porque pessoa doente que esperando depois nem teve o remédio é complicado. Não, falta, mas a gente tem que esperar, que precisa, né? Pois é difícil, né? Mas fazer o quê, né? Se tivesse dinheiro, comprar, mas não tem, né? Mas nem sempre pacientes conseguem esperar. No meio da reportagem, essa mulher passou mal e foi acolhida pelas pessoas que estavam no local, até que uma farmacêutica do local fosse aonde ela estava e prestasse os primeiros atendimentos à idosa. Esse rapaz denuncia que a mulher passou mal de tanto aguardar e a culpa é da falta de ventilação.
do calor e até mesmo a falta de copos descartáveis para tomar água. O calor, né, excessivo, e sente mal, direto sente mal, sabe? Direto, é tanta espera, não tem uma água, não tem um copo, não tem nada. E o lugar é muito apertado, tem que ser um lugar maior, arejado, espaço, sabe? Porque aqui, você vê, um em cima do outro, um pisando no calcanhar do outro, não pode. A saúde não pode ser desse jeito. Aqui o espaço tá pequeno, muita gente fica em pé, né? Então você consegue uma cadeira e tudo bem, né? E todos que vêm aqui é gente mais idoso, né? Pra pegar, né? Já aconteceu de faltar? Já. Sempre tem algum. Às vezes pouco, mas encontra. Muita gente, né? Aglomera demais aí, muita gente esperando. Hora da nossa análise da notícia aqui no NTV News, comigo Gui Boaventura. Boa noite, Gui. A procura é muito grande por medicamentos, até por uma condição econômica, né, das pessoas. E aí esse acaba sendo uma movimentação maior. Aparentemente não houve aí uma expectativa ou não se atentaram para essa população imensa que Patos tem para poder pegar esses medicamentos e acaba ficando essa aglomeração ali em meio a um cômodo que poderia ser maior, né? Boa noite para você, né? Boa noite ao nosso telespectador. Sabe qual que é o grande problema do Brasil? É o contribuinte não ser acolhido pelo Estado. O Estado quer sempre empurrar essas coisas e tem como anteparo a burocracia para gastar menos possível com a saúde pública nesse país. Muito fácil de você entender. Isso devia ser cada um ter o seu histórico num sistema, porque hoje tem um tal de sistema aí, hoje a internet, hoje a tecnologia, para quem não sabe, está muito avançada. E pode fazer um sistema para cada doente, ou para cada contribuinte, ou para cada cidadão, ter uma pasta reservada num sistema. Não é tão grande assim a cidade de Patos de Minas. A população nossa não é tão grande. Você fala em 160 mil, isso você coloca dentro de um computador 160 mil pastas para essas pessoas, para quando chegar lá no médico, quando chegar lá na UPA e for atendida pelo médico, ele num clique, ele aparece todo o histórico daquele contribuinte. Ele já sai dali com a previsão do remédio dele, a receita sai pronta e ele sai com a previsão do remédio para ser pego na farmacinha. Mas não é assim, né? Parece que a farmacinha... Parece não, a farmacia não se comunica com a UPA, com os hospitais, ela não tem essa comunicação e fica lá, não, você trouxe a carteira de identidade? Não, se você não trouxe a carteira de identidade, não tem remédio. Não, mas eu sou fulano e tal, olha aqui, não, mas você não tem a identidade. Tem a identidade? Não tem. Então você vai ficar sem o remédio. Então, é muito desorganizado por conveniência o Estado brasileiro. Ele é desorganizado para atender menos. Ele é desorganizado porque, com a sua desorganização, ele coloca barreiras para dar o remédio para a pressão para a pessoa. Hoje nós tivemos uma reclamação aqui na NTV, no meu programa, de falta de fralda, de fraldão. Por que falta isso? Não tem um controle de quanto o município gasta todo mês, e isso não é prioridade para ser executada pelo município? Sabe, é triste você ver isso, porque se você sentar um pouquinho e se você analisar uma situação dessa, é fácil de organizar um atendimento público de saúde numa cidade como Patos de Minas. Mas aí tem a regra do INSS, aí tem a regra do Estado, aí tem a regra não sei do que, e por aí afora vai. E o cidadão para nessa regra, para na burocracia, para na falta de um documento para pegar um remédio lá na farmacinha. Ao passo que ele devia ser cadastrado lá, podia ser até com a impressão digital. Pegar lá,
Vamos ver de que eu tenho direito aí. Aperta aqui. Colocou a sua digital, o sistema dá, ele tem a possibilidade, mas não querem controle, né? Não querem fazer isso, porque aí fica muito bem atendido o paciente, o contribuinte, e não vai precisar de favor de político para depois trocar em voto. Bem, vamos fazer um rápido intervalo. Em instantes, os impactos da reoneração dos combustíveis nos postos. Moradores do bairro Padre Eustáquio pedem providências para a casa abandonada. Em meio aos impasses entre o setor político e econômico a respeito da retomada dos impostos sobre os combustíveis, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na tarde de hoje que a reoneração será de 47 centavos para a gasolina e de 2 centavos para o etanol. A medida vale, por enquanto, por 4 meses e será mantida no segundo semestre, caso o Congresso decida, então, converter a medida provisória em lei. E com a retomada na oneração dos impostos federais, os proprietários de veículos e proprietários de postos avaliam como devem ser repassados os reajustes nas bombas. O fim da desoneração sobre os combustíveis foi confirmado pelo Ministério da Fazenda e terá início no dia 1º de março. Os impostos da gasolina, etanol e diesel haviam sido zerados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e agora irão ser retomados gradativamente. Termina hoje a isenção do PIS, CONFINS e da CID, calculada em cima dos combustíveis, hoje à meia-noite. Então, a partir de amanhã, volta esse imposto. O governo ainda não definiu, parece que ele vai fazer essa volta de forma gradativa. Então, ele não definiu ainda, nós não sabemos o quanto vai voltar. Se fosse para voltar tudo, seria em torno de 70 centavos na gasolina e de 25 a 30 no etanol. Então, nós temos de aguardar amanhã para ver como que isso vai ser detalhado. Segundo o Ministério da Fazenda, ainda não há uma estimativa correta de quanto será o aumento. Entretanto, haverá uma diferenciação entre os combustíveis fósseis e renováveis. Proprietário de um posto de combustíveis no centro de Patos de Minas, Fernando Queiroz alerta que as mudanças já estão afetando o segmento. Está impactando desde a semana passada que nós estamos com dificuldade de comprar combustível, porque eu não sei se a própria Petrobras e as distribuidoras estão segurando combustível. Essa semana nós compramos aqui um pouquinho já com um preço mais elevado. Apesar disso, nós não repassamos ainda para o nosso consumidor, então nós estamos aguardando. O governo de Minas Gerais, o governador Zema, divulgou hoje que mexeu na pauta do óleo diesel, que o óleo diesel em tese não subiria porque não tem esses impostos, mas vai subir porque ele mexeu e vai subir em torno de 25 centavos no óleo diesel. Então, tanto a gasolina, o etanol como o óleo diesel, a partir de amanhã já vai ter um novo preço. Para o empresário, uma alternativa para quem ainda não quer pagar pelo aumento é abastecer o quanto antes. Pode ser feito abastecer hoje, que hoje ainda não tem um aumento ainda, Pelo menos nós aqui nós não aumentamos ainda. A partir de amanhã, com certeza, já é preço novo. Isso gera tanto uma instabilidade, tanto para o consumidor como para a gente também, que é proprietário, que estamos aqui. Porque nós estamos fazendo um esforço muito grande de comprar combustível. Como eu te disse, eu paguei ágio hoje na gasolina. A gasolina que chegou agora há pouco, eu já paguei um ágio nela de 25 centavos. Do preço normal para não deixar o nosso cliente na mão. Então não tem risco nenhum de desabastecimento, O nosso cliente pode ficar tranquilo, despreocupado, mas quem quiser abastecer tem de abastecer hoje. E aí a gente continua com essas questões relacionadas, até porque o que nenhum dos consumidores querem, nenhum dos proprietários de veículos querem, é novamente ver lá na bomba esse combustível só subir. Só chegamos a quase R$9, R$8 no ano passado. Tivemos muitos estados vendendo a mais de R$10. Essa medida tomada na época provisória, ela baixou esses valores, agora esses valores vão voltar a subir um pouco, agora já a partir de amanhã, mas aí com medidas para também a Petrobras fazer redução nesses combustíveis, tanto no diesel A quanto na gasolina A. E o que o consumidor espera é que a gente não tenha impactos tão grandes como a gente teve anteriormente, porque afeta em todos os setores. Mas não há motivos para isso, Nem motivos para ter ágio na gasolina, como falou aí o proprietário do posto. Mesmo porque a Petrobras anunciou hoje uma queda no preço real da gasolina, do produto, sem o penduricalho do imposto, uma redução de 13 centavos no litro da gasolina. Não tem motivo para vender essa gasolina com ágio. E o aumento que vai ter é o agregado do imposto.
Não tem aumento no preço da gasolina, não tem aumento no preço do álcool. Tem o agregado do imposto, que já vem cantado a pedra. É um preço fixo, 47 centavos hoje. Era para ser de 69, né, que é o que era praticado antes de ser retirado esse imposto, era praticado antes 69 centavos no preço da gasolina, num período aí no ano passado, antes de ser desonerado. O álcool era para ser, porque ele tem uma diferença nessa cobrança do imposto por força constitucional, por lei constitucional, por regra constitucional, ele tem uma diferença aí desse imposto de 45 centavos. Tem que ter essa diferença do álcool, do etanol para a gasolina. Então, se a gasolina vai ter um agregado de 47 centavos do imposto, desse imposto, o do álcool é só de 2 centavos. O agregado não vai mexer no álcool, vai subir o preço da gasolina e vai subir só 2 centavos no preço do álcool. Isso é muito bom para o Brasil, viu? Isso é muito bom para o Brasil, porque o Brasil tem força para mais produção, tem campo para mais produção, e se valorizar a questão do álcool, a gente tem um punhado de benefício aí, inclusive nesse crédito carbono que o mundo paga se o Brasil gastar mais etanol do que gastou gasolina, do que o combustível fóssil, ele vai receber mais esse crédito carbono. O diesel não vai aumentar não vai ter esse imposto até o final do ano. Em Minas vai ter porque o senhor governador resolveu fazer uma agregação aí no ICMS, uma conta diferente no ICMS, e aumentou a arrecadação em cima do óleo diesel. Então o óleo diesel, apesar de ter um desconto agora, anunciado hoje pela Petrobras, de 8 centavos, ele vai subir um pouquinho no estado de Minas Gerais por conta do senhor governador que resolveu subir esse preço, porque subiu a alíquota do ICMS. Não é, eu na minha opinião, Odair e telespectador, eu não acho que isso vai fazer aquela corrida ao posto, não vai fazer aquela corrida de preços que nós tivemos aí em alguns estados no Brasil há um tempo atrás aí, o litro da gasolina passando de R$10. Não vai fazer o preço saltar, né? Isso não vai fazer o preço saltar. Você vai estar sabendo o que você está pagando a mais. Você vai estar pagando a mais 47 centavos, né? E aí você fala, 47 centavos. Não, 47 centavos na roda de um tanque de combustível é muito. Não é pouco, não. Isso pesa no bolso do consumidor. Agora, o governo está se vangloriando de que não aumentou, que não vai ter imposto no óleo diesel nem no gás de cozinha. O gás de cozinha também não vai ter a volta do imposto, não vai ter a reoneração no gás de cozinha. E o óleo diesel também não, que é, na opinião de todo mundo, e principalmente na explicação do governo, que carrega o Brasil, que pode impactar na inflação. Eles acham que a gasolina não impacta tanto, porque a prestação de serviço é feita através do óleo diesel. Então, eu acho que o consumidor pode ficar tranquilo, que vai ter esse reajuste, e imagino, inclusive, porque de bobo esse pessoal não tem nada, eu imagino que esse controle de preço da gasolina, agora com o novo presidente da Petrobras assumindo, esse controle de preço da gasolina, inclusive com taxação da exportação do óleo diesel, fazendo com que o óleo fique aqui no Brasil, porque se taxa a exportação, ele vai ser mais fácil vendido no mercado interno, e isso vai incentivar, inclusive, a abertura de novas refinarias aqui no Brasil. Não acredito que isso vai explodir, porque senão não seguram a inflação. A gasolina, o combustível, principalmente o óleo diesel, é uma mola propulsora da inflação ou da manutenção dos preços, ou de segurar essa inflação, ou de segurar, ter controle
dessa inflação aqui no Brasil. É um item extremamente importante, o combustível. Na prática, amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira, a Petrobras faz essa redução aí de 13 centavos e o imposto sobe 47 centavos. Então tem que fazer essa conversão aí para saber quanto Agora é o seguinte, isso vale para 4 meses. Se comenta, ou a grande expectativa no meio político, e isso está sendo debatido no Congresso Nacional, é que julho tem um outro reajuste tem uma outra reoneração. Eles vão chegar nos 69 centavos por litro de gasolina. Muito bem, moradores do bairro Padre Eustáquio estão se queixando dos transtornos provocados por um imóvel abandonado. Uma casa situada na rua José Caixeta tem tirado o sossego de moradores do bairro Padre Eustáquio. De acordo com os vizinhos, o imóvel foi abandonado pela proprietária, que se recusa a alugar, vender e inclusive limpar o local. Esse é um transtorno muito grande, né? Parei com a tapera dessa aí, não tem quem cuida, né? Eu tenho cuidado, já para fazer o que eu posso, mas a mulher não aparece aí nem nada, né? Faço o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, né? Sempre é transtorno, né? Eu acho que as pessoas têm que cuidar da sua propriedade, né? Fazer qualquer coisa, né? Não quer coisar, vende, né? Para outros que vai cuidar, né? Moradora do bairro há 5 anos, Elaine Almeida afirma que do interior e do quintal da casa saem animais peçonhentos que invadem as residências próximas. Outra preocupação da vizinha é com possíveis focos de dengue no telhado do imóvel. Na minha casa já apareceram escorpião, o mato, né? Que incomoda muito. E a sujeira, igual você viu ali, a casa está abandonada há muitos anos, está caindo. E os moradores aqui estão sofrendo com o mato, escorpião, barata, rato, tudo. Já o José Bonifácio reside na casa que fica ao lado do imóvel abandonado desde o ano de 1989. Ele relata que há pelo menos 20 anos lida com diversos transtornos devido à casa da vizinha. Antigamente o povo invadia aí para fumar droga aí dentro, né? E então estava sujeito a eles pular para minha casa lá no fundo, né? Mas transtorno meu mesmo era os drogados que usavam aí um lugar de mexer com droga, né? Ele mesmo decidiu amarrar uns fios que ligam o telhado ao portão para evitar que o teto desabasse. Além disso, ele também precisa capinar o local para amenizar o surgimento de animais peçonhentos. Ultimamente, de um ano para cá, eu mesmo tenho capinado, né? Antigamente, de vez em quando, aí uma vez por ano, ela vinha aí, dava uma capinada, mas agora ela abandonou mesmo de vez, né? Espero que ela faça qualquer coisa, né? Cuida da sua propriedade, né? Os vizinhos agora aguardam que a proprietária seja notificada pela prefeitura para resolver a situação do imóvel. A gente quer uma providência da prefeitura para estar limpando, ver com a proprietária, porque a gente paga impostos para a gente ter a cidade limpa, né? E o prefeito é muito dedicado e a NTV também corre atrás, e a gente queremos providência. Nós questionamos a prefeitura sobre essas reclamações feitas pelos moradores aí com relação a essa casa abandonada. Ainda não recebemos as respostas e a gente aguarda para poder saber quais são as medidas que serão tomadas sobre esse assunto. É porque os moradores que residem ao lado ali não têm culpa nenhuma desses transtornos todos e precisa de providências, né? Sim, você não pode ter um imóvel, sabe? Você não pode ter um bem que prejudique as outras pessoas, ou que prejudique os seus vizinhos, né? Então é preciso que a prefeitura tome realmente providência. Existe regra para isso. São regras muito suaves, né? Ou com punição quase nada para resolver esse problema. Porque se tivesse uma punição, por exemplo, de perda do direito do imóvel ou de um percentual muito alto do valor venal do imóvel numa multa, aí as pessoas iam pular e não iam deixar isso ficar desse jeito aí, perturbando as outras pessoas. Mas a regra é muito suave e a prefeitura também não fiscaliza, não tem estrutura para isso, e assim nós vamos tocando o bonde, como você disse aqui há poucos instantes. Desde que o mundo é mundo, desde que você se conhece na mídia, na imprensa, no jornalismo, você vê reclamação desse tipo. Toda a cidade. Vamos continuar assim. É verdade. Obrigado, Gui. Análise terminando. NTV News também.
Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.